entendendo? Salve, salve, galera ligada no Porto Alegre Comedy Cast. A gente tá chegando na área aí com convidados especiais hoje, trazendo para vocês aquilo que a gente tem trazido aí em todos os nossos programas, que é conversar da vida, falar da comédia, apresentar sempre pessoas legais que fazem parte do nosso mercado, que passam pelo Porto Alegre Comedy Club, que é a razão da gente estar aqui hoje com muito prazer. Rogério Beretta, a Betina, o Thiago Ventura e as pessoas que estão ali fora, que não dá para ficar falando todos, mas que compõem aí a equipe do ProHub e que fazem junto com a gente o nosso Porto Alegre Comedy Cast. A gente vai começar hoje falando do que a gente estava falando ali fora, pode ser? O que vocês acham? É muito louco ver um cara como tu, que durante muito tempo admirei e admiro ainda, mas vi uma história acontecer antes de entrar para esse mercado, porque os 17 anos que eu comecei em 97, então, tipo, quanto tempo durou esses 17 anos do Homens de Perto? A gente iniciou em 2003 até o ano passado. No início da rádio ali foi quando eu comecei a ter contato com vocês. A gente pegou pré-internet, né? Sim. A gente não fez... É isso que eu ia falar. Antes da internet, né? Que doideira. A gente usava mídia eletrônica, rádio, televisão, alguma coisa de mídia de jornal. Basicamente televisão, a gente usou muito. A gente tinha uma chamada que marcou muito em televisão e tal. E quando passou para a internet, a gente não fez essa transposição. Assim. É 3 velhos, né? Os velhos não... isso aí não vai dar nada. Isso é coisa passageira, aqueles espertos. E os velhos trabalhando. Mas a internet era uma coisa que a gente não acreditou, não levou muito a sério. Assim, né? Até hoje, se tu olhar minha rede de seguidores, deve dar isso aqui, mais ou menos. Mas é legal porque é um tempo que a gente vive parecido hoje, mas completamente diferente por causa da rede, né? Por causa do resultado das mídias. Assisto o vídeo deles à noite, às vezes eu quero dar uma risada, vou pegar uns stand-up de internet. E me divirto muito e fico imaginando se na época que a gente fazia Os Homens de Perto tivesse essa chegada, ia ser muito divertido também, né? E eu respeito muito o trabalho do pessoal de stand-up, porque eu acho que tá criando texto o tempo inteiro. Texto engraçado, texto da hora, texto, né, atual. É a essência da comédia. Se a gente vai lá para... Eu não vou dar aula, só vou dar uma explicaçãozinha. Fica tranquilo. A gente vai lá para a Grécia, por exemplo, a comédia era mais ou menos o cotidiano. A tragédia eram as novelas, os dramas, né, de deuses, semideuses. E a comédia era coisa do cara ali, que pegou a mulher do outro, fez isso, fez aquilo. Tu transpõe para a França também, o Vaudeville era essa comédia do cotidiano, não tinha nada de família real, nada dessas histórias. E a comédia é isso, é o cotidiano. O Teatro Revista pegou isso uma época aqui no Brasil também. A comédia é essa coisa de retratar o cotidiano de uma maneira caricata, com bom humor, né? E tá difícil hoje em dia, com tanta restrição, tu não pode falar de tal porque é preconceito disso, não pode falar de tal porque é preconceito daquilo. Agora de careca pode continuar falando, né? Careca ainda tá liberado. Cabeçudo também pode. Então, falando, é sério, a gente tá difícil fazer comédia sem pisar na bola. E eu vejo que eles conseguem andar nessa... E para um universo muito grande de pessoas, isso aí é uma corda bamba, né? Tá o tempo todo. Mas e ao mesmo tempo a divulgação mudou muito, né? A divulgação, porque a galera dependia bastante de rádio, de fazer uma... Lembra como a entrevista do Jô colocava a pessoa lá pra cima? Lembra disso? Claro. Quantos exemplos a gente tem na comédia? A comediante que aparecia pra fazer lá, a própria Dada Coelho, Marco Luque. A galera toda ia... E aí sim... Existia um trabalho antes, obviamente. Uma dependência, né? Uma dependência de divulgação. Mas existia um trabalho, claro. Tipo o Terça Insana, que o Luke fazia parte. Ele chegou lá, não foi por acaso. Mas aquilo dava um boom de exposição absurdo. O Jô era uma coisa... Nós chegamos a fazer o Jô no 3º ano, acho, dos Homens de Perto. A gente fez o Jô com 2 blocos lá e o pessoal, fez o Jô Soares. Então, mas tinha isso, né? Como se fosse uma chancela, né? Era um selo de qualidade, assim, fez o Jô e tal. Cara, e hoje, por exemplo, como o Beretta falou, no tempo do Homens de Perto, não sei, que era a opinião de vocês, era mais fácil tu ficar tantos anos em cartaz, porque não tinha tantas outras mídias expondo aquele conteúdo ali, entende? Não que fosse mais fácil, até porque a gente não tem tantos casos de... Aqui no Rio Grande do Sul é vocês e o Tangos.
Se for pegar... O Guri de Uruguaiana. O Guri de Uruguaiana e o Cris. O Guri também. de Uruguaiana e o Cris. Eu digo, mas Vieram depois, mas os dois espetáculos já estão há uns bons 10 anos aí, né? É. Tanto o Cris quanto o Guri. Agora, 4 num estado do tamanho do Rio Grande do Sul. Tem tanta gente. Tu foi segunda-feira lá agora no Segunda Chance, né? Assistiu. Sim. Vários comediantes. 8 comediantes gaúchos que estão começando praticamente, em comparação com esses nomes que eu falei. E tu vê que tem qualidade em todos ali. Que tem um trabalho a ser desenvolvido, obviamente, mas que todos têm condições de... cara, ter 4 produtos eu acho pouco. Não, acho é pouco, mas também tem que pensar na velocidade da comunicação que era naquela época, né? Até chegar a informação, o cara formar um espetáculo, divulgar, tinha um custo para divulgar, tu tinha que ter patrocínio. Se arriscar. Arriscava. Hoje em dia tu tem um canal ali que tu cria, tu tem 100 seguidores no início, tu faz um trabalho bacana, porque tu tá com 1.000, 2.000, 1 milhão, quando vê tu tem a tua própria divulgação, que é o caso deles, eles têm uma fonte de divulgação. Como se tivesse o nosso próprio Jô Soares. Exatamente. O YouTube, né? E você... Essa janela, a diferença absurda. É muito doido. É que nem, como por exemplo, eu já fico imaginando hoje um mundo completamente diferente de ser o Waze. Entendeu? Eles faziam um sucesso na época que não tinha nada disso, cara. Isso é uma doideira. Vocês iam ter que estar produzindo conteúdo de uma maneira diferente naquele tempo. Eu tiro como eu aprendi. Como eu aprendi sobre stand-up? Eu aprendi porque alguém me mandou um link. Ó, já era um link, entendeu? Eu cliquei em casa, aí aquilo me fez ficar repetindo o mesmo vídeo até eu entender que... Caramba, eu faço meio que isso, mano, na escola, na minha família. Será que eu sou um cara que já conta essas histórias? Nessa época, não. Nessa época, não sei se tinha a possibilidade de a pessoa ir te assistir, aí a pessoa ter mais chance de ver umas 10 vezes, a ponto de ela se interessar e falar, talvez eu saiba fazer isso, entende? Olha como é que é a diferença até de você consumir, sacou? É diferente tudo, cara. Mas, Thiago, até assim, o cara assistia 2 vezes, mas ele perguntava, como é que eu faço pra fazer teatro? Aí tu tinha que indicar um curso, o cara ia começar lá do curso... E aí, para chegar a ter um grupo para montar um espetáculo, tudo eram anos. Cara, era uma treta, sem falar que tinha que montar um grupo, né? Então, imagina. E esse tempo, aí falando sobre a Betina que tá começando, já é diferente para ela do que foi para ti começar. Porque lá no início, quando tu começou a ver o YouTube, tu já tinha uma certa relação com o stand-up, tu já tinha uma condição de trabalho meio que estabelecida na tua cabeça que aquilo ali ia ser o teu trabalho. Hoje, o Beretta acabou de comentar, ele fez um comercial, e eu lembro desse comercial, rodou muito na RBS, que, cara, todo mundo falava do comercial. Larga um comercial hoje no teu Instagram, depois de amanhã ninguém mais lembra. Ninguém mais lembra, é uma necessidade muito maior de tu largar algum conteúdo realmente relevante para que ele seja consumido, porque senão, passa. Em compensação, assim, tu ia fazer uma apresentação no interior e para levar público, tu tinha que investir no jornal local, na rádio local, ter um produtor local. Olha a treta. Botar um outdoor num lugar estratégico da cidade. Um movimento todo, né? Botar carro de som, que se usava, botar às 8 da noite na sociedade, não sei o quê. Eu admiro muito. Nas cidades mais do interior. Ó o show! Ó o show! E o cara na rua. Tipo circo, chegou o circo na cidade. Era uma coisa bravo. Assim, né? Então tu passava 15 dias produzindo um show numa cidade, assim. Pra abrir uma venda e ficar 20 dias divulgando nessa cidade. Você ganha. Me desculpa a falta de conhecimento dos nomes. Você rodou com quantos espetáculos? Que era a minha vida? O Homens de Perto é desse espetáculo que nós estamos falando, que tem o Zé Vitor Castel, o Beretta e o Oscar Sim. Isso era só pra perguntar. Eles eram um trio. É porque, a gente fez como eu não sei os nomes de cor, então eu não quero falar nada errado. Como é que é fazer por tanto tempo com o mesmo tesão? Queria saber muito sobre isso, porque o stand-up, ele é tão, tipo, produziu, acabou, que a gente entra em outra... Como se fosse uma outra rotatividade na cabeça, tá ligado? Sim. É que, na realidade, assim, esse tipo de espetáculo que a gente fez, ele era um pouco diferente, ele permitia improvisar. Tinha um roteiro básico, as cenas básicas, os personagens éramos nós mesmos, que era uma coisa diferente na época, porque todo mundo tinha nomes diferentes, personagens diferentes, não, éramos nós mesmos,
E conforme o tempo a gente ia atualizando ele, assim. Não trocar todo o texto, mas botar uma cena aqui, tirava ali e tal. E a gente conseguia trabalhar com muita tesão, porque era tão difícil encher uma casa de teatro naquela época. E quando tinha uma casa cheia, não tinha como não te excitar e não eu fico imaginando esse prazer, essa sensação, entende? A gente fazia... mais uma vez conseguimos, tá ligado? Só que o trabalho Cara, teve tinha época que a gente fazia para 10 mil pessoas, 8 mil pessoas. É muita gente, 5, 6 mil pessoas. Pode não parecer muito hoje para a internet, que se fala em milhões de pessoas. É muita gente, querido. Não. Pagando ticket para ver? Pelo amor de Deus, gente, né, não. É muita gente. É muita gente. É assim, ó. 300 pessoas. É gente pra caralho. Eu só queria isso na minha vida, entende? Fazer um show que um dia 300 pessoas pudessem me assistir. Isso era o meu grande sonho. Já aconteceu. A partir de 301 já é muita coisa. 50 pessoas é muita coisa. 100 pessoas é muita coisa. A minha meta sempre foi uma meta, na minha visão, altíssima, que era 300. Entende? Claro. 10 mil, amigo. A gente botava no interior normalmente espaço para 1.000 pessoas. 1.000, 1.500. Porque para valer a pena o investimento, tu não podia fazer para 500 pessoas. Não valia a pena. Na época do boca a boca, né? Não, era muito investimento em mídia, tu tinha que gastar para fazer. Eles tinham uma parafernália de som e luz. A partir de 400 pessoas começaram a ter lucro. Entendeu? Era um espetáculo teatral, embora tinham 3 caras ali quase que fazendo um stand-up, mas entre eles conversavam muito. Faziam... Vocês ainda fazem, beleza? Pararam, a não? Gente como é faz, que assim, eventualmente? 2, 3 vezes por ano só pra matar a saudade, assim, né? Mas, nossa, imagina o amor. Por isso, assim, mas não dá porque tamo velho, né? Porra, tu imagina as marcas... Você tá quantos anos? 61. Excelente. Tu imagina a marca que eu fazia com 40 anos, 40 e poucos anos, eu tenho que fazer hoje, que é pular, fazer... Não dá mais. Né? O Zé não consegue mais, a gente vai pelos atalhos. Cara, tinha um número que eles dançavam vestidos de bailarina no palco, entendeu? Treinou, a gente ensaiou, teve coreógrafo pra dançar balé, pra fazer... Era um show legal, e hoje em dia dói tudo, velho. A gente fazia espetáculo todos os dias aqui, de quarta a domingo, e segunda e terça ia pro interior. Né? E pau, e às vezes 2 sessões no dia, 3 sessões, o que desse para que o corpo aguentasse. Cara, tu saía arrebentado com 40 e poucos anos. Com 60, eu não tenho mais o mesmo corpo. Eu faço comédia até hoje. Vem aí um espetáculo novo, né, Beretta? Novo agora, mas eu tô agora, por exemplo, a gente vai fazer em Lajeado 2 apresentações sexta-feira. A primeira já tá lotada, a segunda já tá vendendo na metade, para 1.200 pessoas o teatro. Que legal. Que é o do Porquê Casamos. Muito famoso, né? Porque Casamos, ele e a esposa dele. Mas isso tem no Brasil inteiro, velho, fenômenos regionais. Que vão muito bem no seu estado e a gente faz assim 2 vezes por semana, que é o que o corpo aguenta. Depois leva 3 dias reconstando, recuperando. É o coroa bom de bola que tem no soro, tem pão no soro. E chama a ambulância pra depois. É o coroa bom de bola. Anos não vai poder fazer a pose de quebrada. Já pensou, amigo? Já. E a minha vida é isso agora, né? Todo lugar que eu vou é pose de quebrada. Todos os lugares. Cara, fala um pouquinho da pose de quebrada pro Beretta, pra ele entender o que é a pose de quebrada, de onde surgiu, porque eu acho que ele não sabe do que nós estamos falando, sabe? Eu acho que é da origem dele, né? Tem alguma coisa a ver com mas foi só uma sorte mesmo. O que aconteceu, a história da pose de quebrada, que é muito engraçado. Eu comecei fazendo stand-up e eu fazia do jeito que eu achava mais convencional. Eu repetia muito o que os outros faziam, tá ligado? Até que um dia, meu amigo lá, o Renato Albani, ele falou assim pra mim: por que você não faz do jeito que você fala normal com os moleques aqui, que a gente ia pra um forró, né? E os moleques da minha rua iam pro mesmo forró. E aí o Renato viu, falou, conversa diferente. Ele falou, não, é que aqui é o normal, lá é o mais tranquilo. Tenta evitar gíria, palavrão e papo todo. E aí quando o Renato falou pra eu fazer isso, eu fiz um texto falando sobre os moleques daqui a primeira vez. Falando sobre os moleques de lá. E aí tinha uma pose que eu falava que quando os moleques estão de chavando a maconha, os moleques abaixavam na pose e ficava de chavando. Por quê? Porque tinha uns murinhos pequenos e eles ficavam, tipo, vendo se os polícias não encostar. Tá. Entende? Eles ficavam encostados. Eu jamais achei que quando eu fosse comentar, todo mundo que também já viu essa pose fosse identificar a ponto de falar: tem um moleque da minha rua que ele faz essa porra. Então, todo lugar que eu ia, eu fazia pose de quebrada. Aí as pessoas começaram a marcar a hashtag pose de quebrada
em lugares pra identificar que eles são de quebrada. Mas Então- o nome foi tu que deu? Pose de quebrada? Foi, tipo, eu falei no... No texto aí eu peguei e tu fiz fala pose de quebrada. Tá naquela pose de quebrada, tá ligado? Acho que é isso. Entendi. Porque Foi, virou o nome já pose- foi, o nome Cara, já foi saiu direto. no FIFA, Beretta. Qual edição do FIFA que os jogadores Desde comemoravam fazendo depois que o Gabriel Jesus... Acho que desde 2019 que sai no FIFA, virou do Tipo, FIFA. tu pode fazer o gol no FIFA e comemorar dele. a pose de Se você quebrada. segura o L2 e 2 alavancadas pra baixo, Vê a ele pose quebrada. ele faz assim. Porque o Neymar fez num jogo na seleção. Sim. E aí um montão de gente fez, tá ligado? Imagina, né? É. Essa é a loucura da internet, né, velho? E aí, porque Pois bem, cara. E o que prova o quão fenômeno vocês são, tá ligado? Porque mesmo depois que a época da internet aparece, vocês ainda estão lotando e fazendo. Isso é impressionante. Parabéns, de verdade. Que coisa foda. Respeito diferente. total. E Foda, é o- brabo. É o porquê casamos hoje, depois de quantos anos de carreira que tu tá fazendo agora em Lajeado? Porque casamos, eu tô no Não, eu digo, tu tá atuando há 38 anos. 38 anos. 38 anos. E o porquê casamos é recente, faz uns 3 anos que tu tem, 4 porque anos. A pandemia nos comeu 2 anos, né? É. Essa pandemia nos quebrou as pernas. Tava no segundo ano, quando tava no auge do espetáculo, de público, veio a pandemia. A gente fez semana E passada. até de atuar também, né, cara? Porque... Dá uma enferrujada, né? Porque Não, eu digo, quando tu tá no segundo ano do espetáculo, tu já tá seguro com ele, já que tá... a diferença do stand-up, basicamente, eu acho, para teatro mais convencional, é que o teatro tu leva 1 ano para ter a naturalidade que tu tem no stand-up. Porque tu fica tanto tempo passando o mesmo texto e as mesmas marcas, tu acaba cristalizando aquilo. É. E que se tu não tiver domínio total daquilo, tu não consegue deixar natural. E o espetáculo começa a ficar bom depois de 1 ano, quando tu tá dono da marca, dono do texto, como vocês estão desde a primeira semana do texto de stand-up. Sim. A diferença é que o stand-up é texto, basicamente, com algum pequeno movimento em torno do microfone, que eu vejo que é dos que mais usa o corpo até. Gosto muito. Tu pegar o Afonso Padilha, por exemplo, é mais texto mesmo, cabeção mesmo e tal. Mas no teatro, não, o teatro tem toda uma movimentação, marca e tal, que tu tem que fixar junto com o texto. A diferença é que tu usa os momentos que tu define ali na hora. Agora eu vou fazer um movimento tal, que tem a ver e tal. O teatro já vem definido antes. E isso às vezes endurece a interpretação. Essas descobertas eu acho que são mais fáceis pro stand-up, porque eu acho que tem a mesma coisa. Estreou hoje, 1 ano depois, esse show tá muito mais maturado, tem muito mais situações onde tu... Ainda mais por fazer um show por ano. Escrever 60 minutos de piada por ano É puxado. Uhum. é. E não é nem o escrever, né? É escrever, testar, Geralmente saber onde dá de- acertou, aonde Dá de não 20 tá, a 25 páginas por show. Né? Uhum. Isso porque tem que transcrever pra vender, pô, todo. E quando eu e o Afonso foi vender, é mais ou menos essa média, 22, 23 páginas. Então Entendi. você continuar fazendo é uma parada que... Não, e além de tudo, no meio dos shows que tu tá fazendo já, né? Tá escrevendo É. e tá atuando, tá? E aí tem que ter o conteúdo que é só pra internet. É que a galera entende isso. Quando cair a ficha pra todo mundo que vê stand-up do que são os vídeos da internet, vai ficar mais fácil. Os vídeos da internet é para as pessoas ir pro teatro. Pronto. Esperem o show, né? A galera espera muito do vídeo que vai pra internet. Não, todo comediante já sabe isso. Estamos só divulgando o trabalho. Olha, estamos divulgando o trabalho. Mas é mais do mesmo. É pra você ir, né? Pra ver se você sai de casa. É o ir no Jô Soares, é o fazer a rádio, é. E Não, por isso que a gente grava na vídeo. TV era isso, quando não tinha internet, se fazia uma chamada na TV. Mas é que sabe o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte. A gente começou a publicar muito vídeo. Fiquei 3 anos publicando vídeo toda semana, tá ligado? De stand-up. No meu e no canal do 4 Amigos. E a galera Muito também. material lá. É muito material. E aí, esse material era um material que eu já tinha escrito em longo de 6 anos. Eu já tinha mais ou menos 2, 3 horas de material. Então a galera achou que eu tava queimando tudo meu. Eu falei, não, eu só tô só descartando o que já tem. Eu vou continuar fazendo e escrevendo. E isso fez a galera popularizar os vídeos, porque não tinha uma reprodução grande de vídeos de stand-up. E a galera conheceu o conteúdo. É como se a gente tivesse pego uma peça que tá em cartaz e colocar pra todo mundo ver de uma vez. Só que aí você já tem uma outra peça pra mostrar. Cara, eu considero que a geral da comédia stand-up hoje é responsável por esse mecanismo que a gente tem na mão. Como o Beretta falou antes,
eu precisava para virar um show no comedy, se não tivesse a rede, outdoor pela cidade, anúncio de jornal, rádio, não sei o quê. Hoje isso que tu tá falando é o canal de divulgação da galera. É o seu próprio Jô mesmo, como tu disse. E, cara, hoje se não fosse esse trabalho que vem sendo feito há quase 10 anos, não ia ser desse jeito. A gente não ia estar vivendo a onda que tá vivendo. E, consequentemente, tem um grupo de 40 pessoas no Segunda Chance. Pra quem não sabe o que é o Segunda Chance, toda segunda-feira tem 8 comediantes gaúchos no palco do Porto Alegre Comedy Club testando 8 minutos de piada. Isso é maneiro demais. Isso é muito massa ver lá, aí tu vê numa noite tem 8 no palco e mais 30 olhando, que estão na comédia, que estão querendo escrever e fazer seus shows. A Betina que tá começando, pode falar pra nós um pouco mais, da onde tu resolveu fazer comédia? Ah, sim. É bem louco isso que o Thiago fala, né? Eu vi alguém fazendo e na internet e achei que eu conseguia fazer aquilo também. Tu vê que é outra referência, né? É outra referência. Eu sou de uma família muito engraçada. Há umas 2 semanas eu tava numa reunião de família e pensei, eu sou a menos engraçada da minha família. Né? E o Yuri Marçal fala a mesma coisa. Assim. E uma família que consome muita comédia. E aí eu tenho, claro, aquelas referências dos Trapalhões, né? O apelido do meu pai era Mussum, meu pai era essa figura engraçada. Quando eu comecei a ter acesso à internet em casa, né? Banda larga e tal, eu comecei a consumir. Aí eu me lembro de eu assistia muito o Danilo e o Rafinha. E eu lembro que eu tinha muito uma referência de um filme em que o Ed Murphy tá fazendo stand-up no meio do filme. Eu passava na sessão da tarde. Do filme do nada, sempre tinha, né? Aqueles filmes ali da década de 80. E aí um dia eu achei, tipo, eu vou ver se eu acho um vídeo do Ed Murphy fazendo isso na internet. E eu achei, e dali veio surgindo outras dicas de vídeos para assistir. E aí tinha o CQC e tal. E aí um dia eu disse, cara, eu acho que eu consigo fazer isso aí. Maneiro. E aí, de novo, a internet. Aí eu entrei procurei stand-up comedy. Eu nem sabia primeiro que o nome era stand-up comedy. Pesquisei no Google e descobri que era stand-up comedy. Aí descobri no Facebook quem é que fazia aqui na época. Na época, o Nando, recente tinha ido para São Paulo. E era o nosso case de sucesso. Né, que era o cara que tinha ido pra... Não ri, Bart. Não, muito pelo contrário. Eu amo ele de paixão e acho incrível. A risadinha do Bart foi de deboche. A risadinha foi do dia que eu lembrei que eu conheci o Nando no Miau da Cabral, que é um churrasquinho famoso aqui de Porto Alegre. Há cerca de 12 anos por aí. Sim. E aí, quando tu falou, ali a gente, naquela conversa, ele recém tinha feito o Jô, participação no Humor na Caneca. E aí, a partir dali, o Nando... E por que eu digo que o Nando era o nosso case de sucesso? Porque o Nando e o Donato Oliveira faziam comédia stand-up aqui no... Chegou comigo. Aí, ó. Deixa um ali, traz um aqui, pelo amor de Jesus. Antes que ela bata pelo amor de Deus, traz um aqui. Aí, ó. A gente divide. Fica à vontade, o Nando... Então, continuando, o Nando e o Donato faziam, começaram aqui, o Nando já estava em São Paulo, e eu achei o Donato através do Kaká, que é outro comediante, e aí pedi para fazer uma noite. Cheguei, eu não conhecia ninguém da cena, eu só tinha um monte de papel, eu não tinha um texto formatado, eu ainda não sabia o que era punch setup, que naquela época também não tinha muito material na internet explicando o que era, mas eu tinha uns textos e eu achava... Eu tinha a questão de um ritmo, eu disse, isso aqui vai capaz de fazer as pessoas rirem. E eu me lembro que eu estreiei numa noite, eu era uma das poucas meninas fazendo, acho que no ano que eu comecei, outra menina começou, que foi a Bruna, mas a Bruna não continuou fazendo. E eu lembro que eu entrei no bar e assim, só eu de preta no bar inteiro. Os comediantes homens, quando eu disse, vim fazer um open, os guris me olhavam assim, tipo, o que essa mina tá fazendo? Quem que tava no dia? Eu não vou lembrar o nome de todos, assim, mas era o Donato, o MC, o dono da noite, Donato Oliveira. De hoje em dia, que eu lembro que tava o Matheus Breyer e o Douglas Pedro. Na realidade, eu assisti a estreia do Douglas. Eu estreiei numa semana e o Douglas na outra. E que eu me lembro, assim, o Índio Ben, que também eu tenho ele como se fosse um padrinho, assim, tem um amor imenso, assim, dentro da comédia, um amigo muito querido, assim. E aí eu... Participou com a gente aqui, entrevistou. Sim, eu vi. E você foi bem no show? E aí que tá. Tô doido pra saber. Eu preparei um monte de texto, cheguei lá com uma cega de texto, eu pensei, eu não vou chegar aqui. Cheguei, olhei o público, esqueci de tudo que eu tinha preparado. Tudo!
Tudo. E aí eu comecei a falar o que eu me lembrava. E eu contei histórias da minha infância. Hoje em dia eu lembro do texto. Tem algumas coisas que eu digo, cara, eu tô num processo agora de preparar o meu solo. E aí eu tenho pensado, cara, eu vou usar umas coisas que eu falei ali. Que eu falei do meu primeiro apelido de infância, que era cabeça de bunda. Falei que os meus pais... inventei o termo pedagogia do manotaço, que eu dizia que era a pedagogia dos meus pais e tal. E ali contei... E ainda porque eu fiz mais tempo do que era para um Open fazer, mas foi muito alto. Eu dei uma sorte, deu tudo certo. Eu estreiei muito bem. Eu dei uma sorte e um azar ao mesmo tempo, porque é fácil o Open ficar mal acostumado com isso, né? Tipo, eu sei fazer isso aqui, então é fácil. É tipo, pra quem gosta de jogar futebol, quando tu começa a jogar, os 2, 3 primeiros passes dá perfeitinho. Parece que aí tu vai jogar bem, né? É tipo Mas isso. Depois eu tomei aquelas aguinhas necessárias pra dar criar uma casca. Não, quem nunca tomou água não tá sabendo fazer comédia. Não tá sabendo. Teve um período que a comédia stand-up... Eu tava me lembrando hoje, Bart, que nessa época, um dia tu me mandou uma mensagem dizendo assim, eu preciso falar contigo, vamos marcar uma reunião. E eu disse, tá, quando? Eu disse, eu vou te entrar em contato contigo. Passou 8 anos e não marcou essa reunião. É bem Ou seja, eu estou aqui, na realidade, para cobrar a minha reunião, Bart. Maravilhosa! E se eu perguntar, Bart, o que tu queria comigo naquela reunião? Eu tenho certeza que ele vai dizer, não sei. Caraca, eu juro que eu não me lembro dessa Óbvio reunião. que tu não lembra. Tem 8 anos. 8 anos, cara. E aí eu parei de fazer, mas o mais legal é que agora, no ano da pandemia, estamos aqui juntos, fazendo essa entrevista e... Não, muito doido. E assim, achei extremamente corajoso. Muito foda Hoje em dia eu olho esse seu ato de ter ido foi ave. Hoje em dia, quando eu lembro, eu digo, cara, tu é abusada, meu irmão. Porque assim, não tinha preto no lugar, fazendo comédia no Rio Grande do Sul, não tinha mulher. As mulheres eram só as namoradas dos comediantes, assim. A recepção que eu recebia dos guris era, assim, de péssima a pior. Isso tudo melhorou muito, assim. De péssima a pior. Nossa, melhorou muito, assim, muito. Eu sinto assim. muito. Os comediantes viraram gente, assim, sabe? Estão até me cumprimentando. Mas sempre... Quase O preconceito é uma parada muito xarope, né? É muito xarope, né? A comédia já sofreu preconceito. Sempre não, mas eu digo isso, essa cena toda... Não sei porquê. Tanto que nem é premiado, pô. Não, comédia nem premiado aqui, quando tinha os prêmios que eu ganhei nunca foram fazendo comédia. Quando eu ia fazer comédia... Não ganhava nada. O Woody Allen dizia, né, que quando ele ganhou o Oscar, ele disse... Eles nem o que eu vou dizer pra minha assistir. mãe? Eu dizia que comediante que faz humor não ganha Oscar. Mas é isso, assim, acho que tem um... E hoje em dia eu já consigo ver essa diferença de 8 anos atrás pra agora. Nossa, a gente tem camarim, a gente chega no pão e ganha comida. Sabe? Eu acho que é um upgrade assim, incrível. É que a gente vai assimilando as mudanças e não se dá conta. Claro. O pessoal reclamando, só tem 30 pessoas. Eu amado, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, que eu cheguei no bar, a água deu antes da gente se apresentar, porque choveu na cidade, alagou o bar e não pode ter show. E aí agora só tem 30 pessoas. Meu flor, para. Ótimo, só de pensar nos perrengues que eu já passei, eu já falo, que canseira. Meu pai, mano. 30 pessoas saíram de casa pra te ver, passaram, né? Passou pela cabeça dela. Tomaram banho, né? Muito, tomaram até banho. Tomaram não banho. Sei se os 30 tomaram banho, mas uns 20 pelo menos. Entendeu? Mas assim, tem que ter um respeito, né? A pessoa tá indo desse dia, Betina, pra cá. Desse dia, a minha estreia foi em 2013. Na realidade, eu comecei a assistir e pensar, acho que eu consigo fazer isso aí em 2012. E esses dias eu lancei um vídeo do Segunda Chance. E aí eu tenho estudado muito sobre persona, né? E a minha persona no palco é um pouco diferente da Betina na vida, né? A Betina na vida... Eu não posso ser a Betina no palco, porque senão eu seria demitida, presa. Coisas aconteceriam comigo. E aí uma colega de colégio que estudou comigo no ensino fundamental disse, Betina, tu é a Betina do colégio. No palco, tu é igual, assim, só faltou as tranças. Eu usava umas trancinhas, assim. Eu fiquei muito feliz com isso. Porque eu acho que tem essa coisa do stand-up que é a autenticidade, né? Quando eu conheci o Afonso pessoalmente, o Afonso aquele cara pouco, assim. Aquela carinha de pobre, né? Aquele jeitinho, né? O Afonso se faz de pobre, né? Tá rico o Afonso, né? Não, mas nossa, eu acho isso tão engraçado. O Afonso e o Rafael Portugal. Meu Deus do céu. Nossa, é muito...
Eles fingem que é pobre de um jeito muito bonito, cara. Eu vou defender. Posso defender? Posso defender? Eles não fingem. É que tá no Tá no rosto, né, Raí? Tá no rosto. Sim, Não, assim, tem muitos milionários aí, Brasil afora, artistas, jogadores de futebol, e tu olha e diz, não, é pobre raiz, é pobre raiz, é o que, né... Eu não conheço, mas eu conheço a fama do Afonso, parece que ele é meio agarradinho com dinheiro, né? Então acho que ele finge pra não sofrer... Posso falar um negócio? Eu não conheço nenhum comediante que gasta só o caralho. Não conheço, todos são bem mão de vaca. É, mas normal, né? Custa ganhar o dinheiro, né, velho? Não, é porque a maioria não tem porra nenhuma, né? Eu conheço uns 2 ou 3 aí. Deixa pra lá. Entendeu, mano? Bem mão de vaca mesmo, assim. É. Mas que maneiro. Eu torço muito. Torço muito porque o comediante stand-up que ele se propõe a tentar, que eu acho que a comédia stand-up é a única profissão que pra você ser, só basta você começar. Hoje você não é nada. Pisou no palco, fez, gostou, já é comediante stand-up. Foda-se se você tem 10 anos. É um pouco ruim isso, né? Mas, meu irmão, não é ruim, não. Tu acha É maravilhoso. Não é, Porque assim, ó, imagina que hoje você entra no palco, aí você faz umas piadas do jeito que você acha maneiro falar, com uma liberdade toda tua, e aí você se descobre comediante stand-up, cara. É isso aí. Se você vai ser um comediante stand-up que consegue se manter, é muito diferente. Coisa. Entendeu? É muito diferente. Mas todos podem ser. Mas é assim, que- Bart, é que- Olhando assim, por esse ó, lado, é o Olha, Brasil. pensar. Mas antes... Olhando por esse lado, é o Brasil que a Na minha gente... história, por exemplo, se eu ouvindo o Beretta, por exemplo, que tem que fazer teatro, estudar não sei quantos anos, não sei o quê. Se eu falasse pra minha mãe, a minha mãe ia dizer, a minha mãe me criando sozinha na colina, em Guaíba, vai dizer, minha filha, não dá pra ser isso, porque tu não tem esse tempo. Eu não tenho esse tempo de te formar atriz e não sei o quê. Agora, a mãe morreu sem entender, ela achava que stand-up eu ia nos bar com um monte de homem. Basicamente era isso. E aí ela perceber que a filha dela podia ir num palco, dizer o que ela pensava, e aquilo fazer as pessoas rirem, comunicar algo importante, e aquilo ser uma profissão sem necessariamente... Não que eu não estude, a gente estuda. Sim, Né? sim, Tem sim. leitura, tem tudo. Mas tu existe uma entende a distância diferença. muito grande Eu entre... acho que o stand-up ele é muito democrático socialmente, inclusive, nesse Exatamente. aspecto. Aham, Ele aham. tira a questão de elite que sempre Não, teve. e- O teatro, o cara, para fazer teatro na época que eu iniciei, tinha que fazer uma faculdade. Não tinha nem curso livre de teatro. Ou tu entrava na faculdade, eu não tinha a mínima chance. E isso elitiza, porque nem todo mundo pode chegar e fazer uma faculdade. Né? Uhum. Eu lembro de pessoas muito talentosas que passaram pela minha vida e nunca tiveram chance de demonstrar esse talento em público. Ficava aqui nos grupinhos e tal, porque não tiveram a chance de subir num palco. O que o stand-up permite hoje em dia é que qualquer pessoa pode subir no palco. E se ela tiver qualidade, tá ali, tá pronto. É o que o Thiago falou. mas tem que tomar- Vai saber se o conteúdo do cara é bom só ele Bom, mas fazendo, aí ou o a pessoa... público vai É que Mas nem é quando eu divulgar, falei que gente, era é que nem- ruim, é que nem é que divulgar. tipo a profissão em si fica de uma certa forma meio menosprezada, entende? Eu sou comediante de stand-up. Aí qualquer um pode Não, pagar não, essa de não, comediante de stand-up? Mas Não, isso né? qualquer coisa Não, você Bart, faz. eu ainda continuo batendo na tecla. Eu médico. continuo batendo na tecla que sim, amigo. Ainda continuo batendo na tecla que sim. Você é comediante stand-up? Sou. Faz show. Você é um comediante stand-up ruim. Entendi, pô. Aham, é Mas isso. você é stand-up. Mas, o Bart, é a mesma coisa. Quando a gente iniciou o Porto Verão, há 20 e tantos anos atrás, tinha uns grupos oportunistas, faziam uma comédiazinha de dezembro ali rapidinho para participar, e era muito ruim o resultado. A gente acabava brigando, porque era amigo da gente, eram colegas e tal, tudo não queria deixar eles de fora. Com o tempo, o público começou a definir o que valia a pena ir ou não. É como ter numa locadora, tem 300 títulos. Mas esse cara aqui, eu vi 3 filmes dele, é tudo ruim, não vou ver mais. Pronto. Esse É aqui eu vi isso. 2 bons, vou nesse aqui. E o público começa a selecionar. A qualidade vem da seleção do público. Então, não cabe a gente fazer uma pré-seleção, começar já a limitar a criação ou rotular a criação antes dela acontecer. Tu deixa ela acontecer. Antes não tinha essa chance. Ela falando de 30 pessoas, eu já fiz espetáculo para 2 pessoas, para 3 pessoas. Eu me lembro um sábado, eu fui estudar eu estudei 8 anos na Espanha lá, fiz a faculdade lá. Eu fui um sábado, tinha uma escola de teatro e tinha um palquinho para 80 pessoas lá que a gente apresentava os fins de semana. E daí, eu fazia Esperando a Godot, um espetáculo denso e tal, eu adorava pesadão. aquele texto e tal. Bom,
Era um sábado que tinha final do Campeonato Espanhol, Real Madrid e Barcelona. E eu não tava nem aí. Eu disse, vamos botar em cartaz e azar, vamos embora. Óbvio, 3 pessoas assistindo o espetáculo. Nós não só fizemos o espetáculo com os 3, como saímos para jantar com os 3 depois junto ainda. E ficamos amigos dos caras, eles ficaram nossos amigos depois. Por isso que eu digo, tu tem que respeitar tanto o artista que está iniciando, como o público que vai no teatro, seja 1, 2, 3, 10 mil, 5 mil ou 20 mil. Eu acho que todo mundo que sai de casa para fazer alguma coisa, seja para assistir ou para trabalhar, tem que ser respeitado. Já como disse o Thiago, se ele vai conseguir sobreviver disso, vai depender da qualidade do trabalho dele. Não foi pra tu participar da seleção do Prêmio Multishow de Humor que eu te liguei? Talvez agora tenha sido tu tá isso. tentando isso. Eu tô tentando buscar na minha memória pra quebrar e essa coisa Se de que... foi, e eu já deveria ser a Beyoncé da Comédia Gaúcha, tu me atrapalhou e eu tô muito bravo contigo. Olha aí, ó. Não. Mas Relaxa. esse negócio de também, que eu queria só acrescentar, esse negócio de ser bom ou ruim. O problema deles, eu aprendi isso agora. Treta deles é coisa deles. Pega uma tabuinha mais de comida e deixa eles falar. Ó, a tabuinha acabou, hein, a tabuinha. Esses palitos estão com sabor. Tem um bingão perdido aí, cara. A tabuinha- Chegou o bingão. Aí eu fiquei pensando, não estão respeitando o Thiago com essa tabuinha aqui, né? Meu Deus Não do céu. conhece a galera de Não, Taboão, acho que agora né? é só mais um. Não. Mas essa coisa também de definir o que é bom e o que é ruim, também é uma coisa delicada. Vou dar um exemplo, assim. Eu faço algumas piadas debochando, digamos assim, do órgão sexual do homem branco. Por que não do órgão sexual do homem preto? Porque o órgão sexual do homem preto, ao longo da história da comédia, sempre foi muito animalizado, hipersexualizado, então eu achei que eu não vou bater no mesmo. Vou bater, até porque também sou bem palmiteira, então digamos que eu acho que eu vi mais pinto de homem branco do que de homem preto. E aí eu comecei digamos, 6 anos atrás, eu fazia essa piada, as mulheres iam com vergonha e os homens brancos, muitos não riam. Há pouco tempo atrás, no bar de vocês, uma noite de segunda chance, vem uma moça, mais ou menos da minha idade, e um senhorzinho dos seus 60 e poucos. Não é culpa nossa. Tocou no meu braço e disse assim, guria, pois eu tenho pinto de salsichão cozido. A filha ficou muito envergonhada, mas ele estava dando risada dele mesmo. De salsichão cozido? Porque eu tenho uma piada que eu falo Pô. Cara, eu achei maravilhoso. Agora vai. Agora sim. Agora sim, chega de beleza. Obrigado. Eu achei isso maravilhoso e há 6 anos isso não aconteceria. Talvez há 6 anos atrás, 10 anos atrás, uma mulher falando isso seria visto como uma piada ruim. Ela não é boa, é uma piada ruim. Só que hoje em dia as coisas foram fazendo, as coisas foram se naturalizando. Tem mulheres falando sobre a sua sexualidade, falando sobre... Os homens estão aprendendo, estão discutindo mais masculinidade, estão aprendendo talvez a se levar menos a sério. E um homem de 60 e poucos anos foi capaz de rir de uma guria da idade da filha dele que está debochando do pinto dele. Eu acho isso incrível. Agora conta pra nós a piada ruim. do salsichão cozido, né? Eu confesso que eu fico um pouco desconfortável com essa piada. Identificou-se aí, é um problema que não é meu. Basicamente é um mas Te ouvindo falar assim, eu fico pensando como deve ter sido difícil pra Dercy Gonçalves, né? Claro que foi. Imagina que desafio que foi pra essa mulher vencer do jeito que ela venceu na comédia, ser o que ela foi, né? E representar. O livro dela é da hora. Eu não li ainda. Não li. Falando da história da veinha, o bagulho é louco, hein? E ela era muito subversiva, né? E muito livre. Eu tenho que Não, e pensar num muito tempo nisso. que as mulheres não tinham direito a nada. A nada. Era meio assim, ó, instrumento Eles dos tinham homens. medo de convidar a Dercy pra ir nos programas. Medo que ela fosse fazer alguma loucura. E ela fazia loucura. Né? É muito engraçado, né? Muito engraçado. Mas o que é engraçado. loucura, né? O que é uma loucura para um homem fazer e uma loucura para uma mulher fazer? Não, mas é loucura Mas pros aí- padrões, entende? Naquela época. A É muito loucura louco. dela, hoje em dia Por talvez isso que não eu fosse digo, cara, tanto, mas era... Ser uma mulher louca, ser uma mulher livre. E a Dercy era uma mulher livre e ela pagou um preço por isso. Porque a genialidade dela era para essa mulher ser dona do Brasil. Não, é No muito que ela- doido. Eu acho que no que Assim, ela ó, eu fico escolheu pra imaginando- fazer, ela era, né? Eu li o Vamos bagulho. lembrar que ela Quando é eu- uma grande referência. Quando eu li o livro dela, eu só fiquei pensando assim, meu Deus do céu, imagina como que era só pra pisar num palco, tanto de coisa que ela tinha que passar, tá ligado? E é um lugar Muito de doido, muita mano. solidão. Não. Quando Muito vai doido, passando por muito maluco. E é um olhar questionador o tempo inteiro. Provavelmente ela viu homens chegando em lugares que ela disse assim, a ponto de questionar a tua qualidade. Tipo, cara, esse cara
Eu acho que esse cara é pior que eu. Como é que ele tá conseguindo e eu não? É que aquele tempo... tava teta pra fora, né? Aquele tempo, Betina, era um tempo onde é tão louvável o que ela fazia, tão admirável o que ela fazia, porque, cara, as mulheres não tinham nem coragem pra conseguir sair, afrontar e ser como ela era. Eu lembro de uma entrevista onde ela dizia que os pais dela nunca admitiram. Nunca admitiram, não queriam, porque, pô, naquele tempo uma filha dizia que ia virar atriz. Imagina, mas não vamos tão longe, década de 80, eu fazia um espetáculo no Porto Elício, junto com a minha atual mulher, que na época não era, e mais um amigo, a gente fazia toda terça-feira um espetáculo de pantomima no bar. Era um bar que iam ali, o máximo 200 pessoas. Eu vivia daquilo. Uma vez por semana, 200 pessoas pagavam o couvert artístico, pegava aquela graninha, passava a semana e chulhando para chegar outra semana. E preparando mais uns 10 sketches para apresentar. E já me falavam, como é que uma mulher vai se expor assim num bar? 85, não estou falando do século passado, agora. E já tinha preconceito, sim. Tinha preconceito. É que assim, ó, a gente não se dá conta de como a coisa vai mudando e como os direitos vão se alterando, né? Estão sendo conquistados. Cara, eu sou de 75. Tu falar da Dercy naquela época é meio difícil de entender o ambiente que ela viveu, que ela passou. A gente sabe que ela sofreu muito, mas o quanto ela foi importante, o quanto de coragem ela teve... Nossa. Não tem como medir, né? Essa questão das mulheres até 1970, para uma mulher abrir uma empresa no Brasil, tinha que pedir autorização para um homem. Um homem tinha que assinar por ela até 1970, brother. Tinha que se responsabilizar, porque senão aquela empresa não podia abrir. Se eu pegar, é capaz de me furar a mão. Não vou arriscar, deixa. Não, e ele tá com uma carinha assim, muito da pena, né? Pelo amor de Deus. E esse novo espetáculo, Beretta, que tu tá... Pois então, o nome provisório é Careca por um Fio, né, do espetáculo. A gente tá ficando divertido o texto, só que assim, como a gente é mais demorado, né, se fosse stand-up já tava no ar, eu devo estrear lá por abril ainda. Entendi. Né, porque eu tenho o nome é muito bom. E é um solo? É um solo? Careca por um Fio. É muito bom. Solo, vou fazer sozinho. Então, assim, eu tô bolando cenas que eu possa aguentar 1 hora e pouco no palco sozinho, também não pode ser coisas muito... espalhafatosas. Não, tem algumas coisas, mas é assim, a história de vários carecas famosos, né, vivenciados por mim, assim, então tem um barato bacana. Tem uma parte que eu falo que eu faço uma confissão, que eu tô ficando careca, que já dá para notar alguma entrada, né? Porque a luz não ajuda, e vem todo aquele escândalo. Mas o importante não é que tu seja careca. Ser careca é assumir que tu é careca. Porque tem careca que não assume que é careca. Eles são os negacionistas, né? Porque o dia que eles assumirem que são careca, vão ter que assumir que a cabeça é redonda. Então, assim, eu digo assim, então, porque pro negacionista, a cabeça ela é plana, né? Meio achatada, assim, né? Então, assim, aí eu perguntar pro cara, quem tem essa cabeça achatada, onde é que vive? Aí vem os preconceitos. Daí, não, vive na casa deles, pô, normal. Cabeça e chata. Esses são os antinegacionistas, porque eles têm a cabeça achatada e juro que é redonda a cabeça deles. E aí vai brincando com essa coisa do careca, vai interpretar carecas famosos? Então, vou interpretar o Paco de Lucia, por exemplo, né? Porque eu vou ambientar na Espanha, que eu gosto muito da história do Flamengo, da Espanha e tal. Então vai ter a história do Paco de Lucia, que também era... Você sabe qual é... O que tem a ver o Flamengo e a Espanha com a calvície? Absolutamente nada. Mas eu adoro falar da Espanha, da calvície, do Paco de Lucia. Então, assim, tem várias situações que... Entendi. O Picasso, por exemplo. Né? Conhece alguma coisa do Picasso, não? Cara, não, eu... Se quiser, eu te ensino. A cara de medo do Bart. Não, é que eu lembrei de um episódio, quando eu trabalhava na Pop Rock, eu tava na beira da praia e tava fazendo um boletim na casa da Citroën. Eu fazendo unidade móvel e o KG no ar, nosso amigo KG. Sim. E aí o KG, e aí Bart, não sei o que, esse calorão aqui no estúdio, como é que tá na praia? Eu falei, não, eu tô aqui na Avenida Beira-Mar, 107, porque o nosso sinal na rádio era 107.1.
Eu 107, gostou do trocadilho e tal? E fazendo o boletim eu tinha que falar do novo Picasso. Sim. E aí eu falei, cara, a frase foi essa. Até lembrei quando tu falou das rolas. Tô aqui bem sentado num Picasso preto, e aí o KG na hora fala, gostei desse trocadilho, Bart. E aí já tinha ido, né? Mas eu tava bem sentado na beira da praia, um Picasso preto. É bem... Não, mas eu falo do artista mesmo. Mas esse cara tem que vir pro Porto Verão, Thiago Ventura. Já vai vir o Afonso, já veio o Albani, já veio o Cambota. O Nando vai fazer, o Cambota já veio. Demorou, pô. Oxê. Tá Marcha. Então, esse ano... Quando esvaziar, vem pra cá fazer um Porto Verão com a gente. Boa, só falar aí, ó, o Bartinho esse aí. Ó. ano tem que saber Ele que manda. Tem que conseguir batalhar uma data, porque os guris vão pra Europa fazer... Eu já falei com o Will, já pedi pro Will e tal, mas infelizmente esse ano, janeiro e fevereiro, vamos botar Porto Verão do ano que vem, cara, quando tá muito grande, assim. Lembra aquele tempo áureo do Homens de Perto, que os caras vinham e diziam, eu quero, mas não tem data? O projeto vai estar grandão, conseguimos aprovar ali pro ano que vem já, porque esse ano não conseguimos aprovar, Não, ano que vem nós vamos estar... A gente reserva a data, falar com o Will e a gente reserva pro janeiro do ano que vem, demorou, vai participar do festival mais antigo de Porto Alegre, né, cara? Ou o Porto Alegre em Cena é anterior? Mais antigo, mas só traz espetáculo de cabeção, de fora, de comédia, é o Porto Verão Alegre. 23 anos já a gente fala isso. Todos os meses de janeiro e fevereiro, todos os teatros da cidade têm programação do Porto Verão a ticket popular, né? Um ticket um pouco mais barato. Esse ano não, porque esse ano não tem lei incentivando, não vai ser tão 50 popular. Pila, 70 cara, é o que eu falo pros guris. Tu sai aqui em Porto Alegre hoje, toma 2 cervejas no Tchalalá e come um X coração, dá 50 conto, cara. Hoje, infelizmente. Nossa, eu lembro a época que o churrasco grego era 50 centavos. A coquinha de 300ml era 50 centavos. A gasolina era 90 centavos. Nossa, a gasolina era 90 centavos. Da época centavos. que a gente ia no super com 20 pila, fazia bebida, carne, verdura, fruta, arroz, tudo. Depois que inventaram essas câmeras de segurança, já não dá pra trazer mais nada. Cara, vamos combinar que agora falar um pouquinho rapidamente de política. O Fernando Henrique é o responsável pelo Plano Real, né? O real, a moeda que existe no país agora hoje. É hora de comer, peraí. Quando ele imaginou que ia estar do jeito que tá hoje, eu não sei se imaginou quando criou o real, cara, tá 7,20 o litro do combustível, brother. É quase 6 pau o dólar, velho. A gente tudo bem que a gente saiu de uma pandemia, que o mundo todo tá passando por isso e tal, mas... inimaginável. Tá 7,20 o preço do combustível, cara. Mas sabe por quê, né? É assim, ó. Vamos retroagir um pouco. Lava Jato, o que fez? Desmoralizou a Petrobras. Como eles queriam tirar o pessoal do PT, eles já desmoralizaram a Petrobras bem na época que descobriram o pré-sal. Né? Então, assim, botaram o Temer lá para dividir o pré-sal para empresas privadas, porque a Petrobras ia assumir a questão do pré-sal. Aconteceu com o Brasil agora o que aconteceu com os países do Oriente Médio, onde tem muita grana e interesse de Estados Unidos e essas grandes corporações, além dos países, eles entram na política do país para tomar conta. Cara. E foi o que aconteceu, botaram o cara lá, ele dividiu o pré-sal, tiraram, deixou de ser útil, e agora... a estatal do Brasil, que era a mais rica, que tinha maior condição de manter a coisa, foi desmoralizada. Que tinha corrupção? Tinha, mas tem na Eletrobras, tem na Vale, tem tudo. Por que escolheram a Petrobras? Porque era a hora da Petrobras. Tá? Então, assim, o preço do petróleo que se paga agora tem a ver com isso. O preço que se paga tem a ver com isso, com a desestabilidade política, né? Tá tudo cara. assim, aí o que acontece? Ninguém vai investir num país que os caras não sabem o que o presidente vai dizer no outro dia, se vai acabar com isso, vai acabar com aquilo, que dá na cabeça do louco ele diz, quem é que vai investir aqui? Ninguém doido investe, já tá num poste. Não tem dólar, sobe tudo, velho. Sobe tudo. Sobe combustível, sobe transporte, sobe comida, sobe tudo. Não tem como. E o pior é que o que baliza é realmente o preço do combustível. É surreal, porque aí tudo começa a aumentar, tudo começa... Indústria, tudo. Enfim, a gente não gosta nesse programa aqui de falar de política, até porque eu detesto todos eles. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que hoje o nosso sistema é o principal problema. A gente tinha que mudar o sistema do Brasil. A forma como a gente elege, a forma como esse país grande do jeito que é, regido só por um cara e ainda neste momento por um maluco. Sabe, a gente falam do Rio Grande do Sul, separatista e tal, não sei o que. Eu acho que tinha que dividir em 5, não é em 2. Tinha que dividir em 5, é muito grande, cara. A gente viu o DJ Ives tentar explicar por que bateu na mina.
Por quê? Porque lá é histórico. Lá, se tu for ver a quantidade de agressões que tem lá, aí falando especificamente das agressões às mulheres e a forma como são tratadas as mulheres, cara, e o cara teve a capacidade de tentar explicar na internet porque ele já viu muito aquilo ali, porque ele foi criado daquele jeito. Lá tinham que ter leis muito mais severas, mas aí a gente vai entrar numa história que eu acho que não vai. Essa coisa de dividir em 5, não sei se funciona, tá? Eu acho que assim, ó... É muito grande, Beretta. 220 milhões. Grande. Se a gente resolver... Um país desse tamanho que funcione bem. Se a gente resolver fazer uma treta aqui, vamos armar uma treta contra alguém, a gente vai fazer e não vai dar nada. Porque não tem fiscalização nesse país. Porque tudo é assim, cara. Todo mundo consegue, aos trancos e barrancos, fazer as suas empreitadas. E aí eu tô falando, óbvio, dos desonestos, da galera que... Cara, porque é muito simples. Tem o honesto e o desonesto. Não tem o meio. Tu é meio desonesto? Tu é meio... Deixa eu pensar, tô pensando. Eu acho agora que tu me assim, pegou ó, sem me acho prevenir. que só uma coisa, acho que tem o honesto, o desonesto, e a gente vive num país de uma cultura escravocrata. Eu acho que isso a gente não pode esquecer, e a gente vive num país muito desigual em todas as regiões no que diz respeito à educação. E aí, se a gente parar para pensar o quanto a qualidade da educação piorou, eu trabalho na área social hoje em dia, trabalho numa instituição em que eu sou coordenadora de um projeto para jovens de 14 a 17 anos, e eu olho para o acesso à educação, a qualidade de leitura que elas têm hoje, leitura básica, de compreensão de um texto, e lembro de mim com 14 anos, eu já parei para fazer uma análise. Será que é um saudosismo de quem está ficando velho? Não ou é. Efetivamente a educação piorou? E eu cheguei à conclusão que a educação piorou. Sim, e piorou e... Isso não vai fazer. E junto com essa cultura escravocrata, a cultura do patriarcado, a cultura... Nossa, isso monta uma lambança que, sinceramente, eu não consigo acreditar. Eu acho que teria que melhorar muito antes de dividir em 5 e melhorar alguma coisa. O Minha Razão de Viver é um livro do Samuel Weiner, que ele conta, foi o cara que conseguiu entrevistar o Getúlio no exílio, um jornalista que até faleceu há cerca de 5 anos. Ele conta como os Estados Unidos fizeram uma política governamental de 20 anos para mudar a concepção moral do povo americano. Eu entendo que aqui a gente tinha que, quem tivesse a batuta, fazer um programa assim para a primeira infância, do 0 aos 5, que é a hora que começa a vida, é a hora que vai, e aí, obviamente... Só que tentou investir em educação pesada foi o Brizola, que foi o único cara que realmente tentou fazer e não conseguiu, em parte. E eu acho que é fundamental para qualquer mudança em qualquer país é investir em educação. Só que aqui não há interesse, porque o cara começa a ficar educado, começa a ficar letrado, ele começa a pensar, começa a tirar conclusão. E aí ele não serve como um bom eleitor no nosso sistema. Porque o nosso sistema, até a eleição do Bolsonaro, só elegia quem tinha mais grana para campanha. Só. Quando o Joesley Batista resolveu dar com a língua nos dentes, fazer todo o tendel que fez do Lula ao Temer e entregou todo mundo, desse momento em diante, os caras conseguiram eleger o Bolsonaro por causa da força da rede. O filho dele explicou: pai, vem cá que nós vamos fazer aqui o fodão que vai resolver o problema, que vai tirar o PT do poder e que é o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Foi só jogar isso aí na rede. Contra esse Brasil aí indignado, entre aspas, governado do jeito que é governado, para que não sejamos inteligentes, para que não tenhamos educação na periferia, nas pessoas que precisam, e tenhamos ali uma certa elite, a classe média que pensa que é classe média, mas são todos governados por eles e direcionados a votar como eles queriam. Até então. O próximo ano, velho, a gente vai ver uma eleição que vai ser um circo. Porque todos eles se ligaram que dá pra ir pra rede. Todos eles se ligaram que na rede vai dar. Hoje a gente vive a infodemia no Brasil. Já falei aqui outras vezes. Existe a metade da informação circulando no WhatsApp é fake news. É fake news. Existe uma indústria da fake news no Brasil. Que em mim bate de um jeito, em ti bate de um jeito, e em cada um. Só que, velho, o que tem de coroa compartilhando sem nem saber o que tá compartilhando porque leu ali e comprou por verdade? E o que tem de jovem lendo isso e não conseguindo entender por falta de interpretação de texto básica, e aí junta tudo isso, então eu sou uma pessimista esperançosa, eu acho, assim, né? Quando eu vejo, e aí eu percebo também, Bart, que poder se organizar dentro do movimento negro, a gente percebe, é uma das coisas que a gente fala muito, né? Existem seres negros diferentes, a gente não é um bloco só, a gente não é um bloco de sabão. Então, dentro desse movimento, os que conseguiram acesso a uma educação que permita uma interpretação de texto
são alguns, e os que conseguiram essa educação e conseguiram, por exemplo, acesso a conseguir tratar saúde mental, porque todo o processo de racismo te adoeceu, são outros muitas vezes, e aí conseguir produzir com que essas pessoas produzam coisas, se articulem, se organizem para além do viés do medo e da escassez, é muito difícil. Eu só imagino. Então eu acho assim, a questão de, vamos dividir em 5 e 10, cara, eu acho que antes de dividir, se é que o caminho é dividir, eu acredito que não, muita coisa teria que melhorar. A gente vive num país, e continuo dizendo, a gente vive num país de cultura escravocrata. Tem gente que é classe média, acha que é rico e acha que é status poder dar um uniforme para sua empregada doméstica. Né? Então, assim, porque acha que tem uma grande diferença porque eu posso parcelar o meu carro em 36 vezes e ela não pode. Então, acho que... Que são os classe média que eu acabei de falar, Sim. que estão sendo guiados para isso, que fazem o grosso do país, Sim. entendeu? E esse grosso do país nada mais é do que um bando de gente guiada fazendo o que eles querem, brigando entre os seus por causa de 2 ou 3 partidos políticos que, Sim. na verdade, todos eles, entre eles, não tem distinção. Esquerda e direita, para nós, principalmente para os mais antigos, eu tenho 46 anos, existe uma referência, mas é uma referência. Entre eles hoje, velho, é disputa pelo poder dentro do nosso sistema. Quem, obviamente, está no poder tem mais vantagens e mais condições de estar fazendo o que a gente vê a classe dominante do Brasil fazer hoje, que é tratar a gente como, tem que ficar igual assim, não precisa ter educação não, continua tudo do mesmo jeito, porque... Paralamas já cantou, né? São 300 picaretas com anel de doutor. É isso. Bueno, é isso. E cantou isso há muito tempo atrás. Acho que a gente não precisava terminar desse jeito, Pois né? é, Mas ficou bem pesado. Eu adorei que vocês falaram aí. Tu gostou, O Thiago Ventura? tá entre deprimido, Não. desesperançoso. Eu acho que a voz mais inteligente tem que falar mais do que uma voz que não tem tanta experiência nesse assunto, entendeu? A voz de vocês tem muita importância agora de falar esses bagulho. E eu acho que tem assuntos que você precisa ouvir mais e falar menos. Eu preferia ouvir mais. Eu acho que aí já tem uma diferença bem importante, porque todo mundo quer falar e ninguém quer ouvir. E no Achei maneiro stand-up, vocês uma falar o coisa bagulho da hora. que eu penso muito é isso. O que eu vou comunicar? Tem poucas mulheres que tiveram acesso a estar num palco como o do Poa. A minha mãe não conseguiu viver tempo suficiente para me ver lá em cima. O que eu vou comunicar? Eu tenho uma responsabilidade com relação a isso. Então, se eu vou comunicar alguma coisa, que seja alguma coisa minimamente que preste e que seja para essas pessoas que talvez estão tendo dificuldade de interpretar um texto que eu consegui interpretar, que elas consigam, mas essa guria tá falando esse negócio é engraçado, mas olha só, será que não é por isso que isso? Eu acho que num país com tanta desigualdade, eu fico pensando, o que eu, dentro dos privilégios que eu tenho, porque eu podia chegar aqui e cantar, né? Eu sou uma mulher preta, gorda, pobre. Cara, mas eu assisti, o meu maior privilégio foi ter sido filho da minha mãe. Que foi uma mulher que se lutou muito para conseguir se organizar. Então eu tenho uma responsabilidade com relação a isso. E pra quem não sabe disso, fazia quanto tempo que a tua mãe tinha falecido e tu foi lá abrir o Afonso? 47 dias. Essa é a Betina, que não tá aí reclamando da vida e tá fazendo por ela. Não, e tem eu também que fazer... tô reclamando, gente. Não se ilude, parte. Tá, mas é que assim, o que eu tô querendo dizer é que dentro dessa missão que tu tá e que tu falou que vem fazendo um trabalho social e fazendo acontecer... cara, tem que servir de exemplo para todos nós. Para todos nós, para mudar essa condição escravocrata que tu fala do nosso país. Para mudar esse jeito de tratar a condição das pessoas. Porque se a gente quer todo mundo igual, tem que tratar todo mundo igual. Se tu quer ser tratado bem, claro que existe uma dívida impagável. E eu sempre digo isso com os negros, com as mulheres e com os gays. É impagável, é inadmissível as coisas que acontecem. Ainda hoje, em 2021... Quanto a essas questões, eu não posso falar porque eu, infelizmente, não... Quer dizer, felizmente não passei por isso, mas acho que hoje tu poderia já, para comemorar o dia de hoje, a entrevista, ir lá abrir o Thiago, né? Faço questão de falar isso assim que acabasse, melhor. Nas 2 sessões. Vai fazer com certeza, vai fazer com certeza. E eu te falei que eu gosto muito do trabalho dela no palco, e acho que foi legal eu ter falado contigo no carro sobre o trabalho dela e hoje tu tá conhecendo ela e vendo. Com e certeza. Hoje à noite vai poder ver ela no palco, então... Aí eu vou lá e tomo uma água horrível. Mas é do jogo, né? Relaxa, caralho. Não tem essa comigo não. Você vai lá e trampa. Tu fala assim, 47 dias depois que a tua mãe morreu, tu tava no palco abrindo pro Afonso. Mas, de novo, eu acho que tem uma questão de privilégio. Dentro dos privilégios que eu tive acesso a descobrir o que eu amava fazer.
Aí eu chego lá, consigo da Amanda, que na época trabalhava no Poa, tenho acesso com a Vanessa, hoje em dia tenho acesso contigo, tenho acesso com o Gutinho, de chegar e dizer, claro, foi uma conquista de 8 anos, foi, mas tipo assim, tem privilégio aí também, então tem que ter uma responsabilidade eu também. ia te dizer isso. Eu considero e até prefiro vibrar na conquista. Entendeu? Com certeza. Na conquista, foi conquista, cara. Foi fruto do teu trabalho. Por isso pessoas... que eu falei antes. Tu tá na lida. Não é muito difícil viver de stand-up, meu Jesus. Não chegou alguém e disse assim, vamos privilegiar a Betina. Não, é conquista, é fruto do teu trabalho. Vou fazer uma pergunta pro Thiago, agora que o Thiago tá, vamos dizer assim, tá no top da linha, junto com a turma ali dos 4 amigos, mais alguns aí que a gente vê na internet. Quanto tempo levou até tu te sentir assim, pô, agora eu tô conseguindo viver legal disso aqui? 7 anos. 6, 7. Faz desde 2010, 2021. Tu consegue planejar as coisas, ajudar a família, aquela coisa? Depois disso, aí agora eu consigo ajudar a galera. Tá ligado? Faço, tipo, eu consigo ajudar, consigo gerar emprego também pra galera, isso é importante também. Pro meu ver, né? Minha mãe falava que se você pode, você deve, ajuda os outros. Tá ligado? Então a gente, depois de um 7, e foi uma treta, mano. Só que eu já vinha com uma outra visão. Trampo desde os 12, 13 por ali, tá ligado? Vendendo coisa na rua. Então eu já tinha uma outra visão de como guardar um dinheiro, tá ligado? Assim, eu conheço muita gente na comédia, me relaciono com uma galera. O Thiago, Afonso e o Nando são exemplos de comportamento financeiro. Eu costumo dizer que o nosso país tinha que ter educação para as crianças do 0 ao 5 e no colégio e na faculdade tinha que ter planejamento de carreira e educação financeira, brother. Sim. Tinha que ter. As pessoas não aprendem a viver um dia depois do outro. O foda, sabe qual que é a fita? Você cresce do lado de uns caras que os caras conquistou a moto e eles mudam, viado. Eu odiava isso desde criança, mano. Sim. Por que tu parou de falar comigo depois que tu comprou teu carro? Tu falava comigo. Agora tu anda com a galera que tem carro e não fala mais comigo que eu não tenho carro. Era literalmente assim, era muito esquisito, cara. Tá ligado? Passava os caras, passava os caras, tipo, de carro, de moto, e eu e o Felipinho andando de a pé, doido pra pegar uma carona, tá ligado? E os caras, porra, já chegou, ó, de um bagulho que eu não esqueço nunca, de eu servir uma cerveja pro cara e o cara falar, não toma essa marca de cerveja. Mas, meu irmão... Até semana passada tu tomava comigo. E a gente... Mas... Tá bom, mas pode parar de tomar, entendeu? Mas, porra, pelo menos me explica. Pelo menos me explica o porquê. Me fala como se eu fosse um conhecido, não... Entendeu? Tem muito, credo. Mujica disse, e aí eu nunca fui... Desculpa, rapidão. Mujica disse, não esquece de continuar aí, tá? Aí eu achava feio. E eu ficava assim, mano, eu acho que quando eu crescer... Quando eu tiver oportunidade, eu vou me invocar numa dívida. Porque a gente cresce sabendo que a gente vai ter dívida, né? Sim. Todo mundo sabe disso, né? Ó, dívida de 36, de 60, você tem que tentar fazendo isso. Então minha cabeça era assim, eu vou tentar comprar um apartamento. Se for pra entrar na dívida, que eu entre uma de 12 anos, mas foda-se carro, foda-se essas paradas que eu não achava necessário, tá ligado, mano? E os moleques achavam, então eu já cheguei no stand-up com uma visão que pouquíssimas pessoas tinham. Que era, pra que eu vou ganhar dinheiro? Eu vou ganhar dinheiro porque eu preciso pagar minhas contas. E eu vou ganhar dinheiro porque eu quero conseguir viver disso aqui. Então o meu dinheiro é pra que eu invista nisso. Isso. Entendeu? Então, com o meu dinheiro, eu ia até os lugares onde que as pessoas estavam. Por isso que é importante ter uma noite que vocês estão começando a se entender fazendo show, porque vocês se encontram e essa troca de vivência é o que faz você ficar mais safo, tá ligado, mano? Eu morei com o Afonso, com o Renato Albani, com o Nando, com o Rafael Gani, com o Di... Morei com o Gui Preto, toda a comédia morou naquela casa. E aí a gente conversava muito sobre. E esses bagulho aqui que adiantam um lado, tá ligado? Tipo agora, tu vai abrir lá, a gente vai conversar, tu vai fazer seu show, tu vai assistir. Entendeu? Tem toda essa troca de experiência, de muito tempo em cartaz. Mas foi 7 anos que aí as coisas começaram. E pra você? Eu levo um pouco mais, porque assim, ó, eu comecei a trabalhar com 14 anos também. Eu estudava de tarde e de manhã com uma oficina mecânica, fazia ficha de carro com os caras, eu ia de bicicleta e tal. E eu paguei a faculdade trabalhando, eu nunca mais parei de trabalhar desde os 14, né? Fui pagando. Até que eu consegui a bolsa para ir para a Espanha e aí lá eles me pagavam para estudar. Foi a primeira vez que eu ganhava um salário sem precisar trabalhar, mas tinha que estudar, né?
aquela coisa. Quando eu voltei pro Brasil, ali eu já vivia da bolsa, mas não era do espetáculo em si, era como estudante. Depois eu montei uma escola de teatro e dança, que deu legal lá, mas foi por alguns anos. Quando eu voltei pro Brasil, eu levei uns 5 anos ainda, de 95 até o ano 2000, quando eu comecei o Porto Verão, para poder viver só de teatro, uma certa, né? Então foi de 83 que eu iniciei a fazer teatro, até o ano 2000, foram 17 anos. Caralho, eu nasci em 89. Para começar, eu nasci em 60. Eu nasci em 75. Para começar a ganhar dinheiro com teatro, eu sempre tinha que ter um outro. Fazia pão para vender, para poder fazer teatro, entregava coisa. Quase Mas 3 vezes mais que tu. Tu levou 7, ele levou 17. Não esquece de falar o que você ia falar lá, que eu tava falando Mujica. sobre Mojita, é. Não, uma coisa também que me veio na cabeça é quem é que tu acha que te ensinou isso? O quê? Isso que tu disse, né? Eu vou. Porque essa lenda do Thiago ser esse cara que começa a ganhar um dinheiro e reinveste na comédia, eu já te estudei para além da comédia. Da hora. E aí, eu sou muito de observar certos movimentos. Essa lenda do Thiago já foi até falar, mas o Thiago fazia tal coisa. Eu disse, cara, que massa isso que ele fazia. Mas como por exemplo? Tipo, reinvestir. Fazia. Reinvestir no teu trabalho. Ganhei uma grana e reinvesti. E o Thiago é esse estouro porque ele reinvestiu. E aí o pessoal achando ruim, eu digo, gente, é ótimo. Não, é por causa que isso quem daí... Quem é que tu acha que te ensinou isso, assim? Eu acho que a referência que eu tenho, tipo, de dar uma segurada é do meu pai, tá ligado? Meu pai sempre foi um problema dentro da minha casa, mas ao mesmo tempo ele era a solução, então tem todo esse bagulho, né? Então, não sabia o que fazer, minha mãe falando, vamos sair daqui, quando você começar a trabalhar a gente vai sair daqui. Então teve todo esse problema. Só que meu pai, ele sempre falava, precisa comprar chocolate? Na bolacha já não vai ter o chocolate? Então meio que na minha cabeça ficava assim, ó. Caralho, o que precisa e o que não precisa? Entendeu? Freud explica. Olha o que meu pai falava. Meu pai falava assim, tudo bem? Tem pai e mãe de periferia. a salsicha de agora? Então me dá 2 aí pra gente experimentar. Não sabia que dava pra chegar no mercado e experimentar as coisas. Ele pegava uma salsicha crua, dava pra mim, e eu comia. E nunca era pra experimentar, era sempre pra ele já me dar uma coisa, tá ligado? Ele sempre me ensinou isso. Tipo se você for ligeiro, você vai valorizar as suas coisas. Entendeu? Tipo assim, caralho, olha só, tô indo comprar, já que eu posso comprar, eu já tenho esse toque de fala, de conversa. Nisso eu aprendi com ele, tá ligado? Meu pai era brabo nesse bagulho. Tipo, que ele falava, pra que a gente vai lá ficar 3 dias na praia? A gente pode ir lá, fica até o final do dia e volta. Que 3 dias gasta pra caralho, mas um dia só, não gastou nem com o hotel. Teu pai era o Judas de Taboão, cara. Sempre foi. Quer saber uma coisa engraçada que aconteceu na minha casa? Eles brigavam muito, né? E aí meu pai, todos os móveis que ele comprava, ele colocava o nome dele atrás do móvel. Porque era ele que tinha comprado. Então você pega, tipo, sei lá, um micro-ondas, ao invés de estar escrito Brastemp, tá escrito Ademir, tá ligado? Aquilo que a gente fala dos nossos pais, entre nós como amigos. Sim, já conversou muito. A gente tem muitas coisas parecidas. O meu pai, o maior discurso que ele dava é: enquanto eu for dono dessa casa e estiver vivo aqui dentro, quem manda sou eu! Tipo, era uma coisa muito de impor aquilo do... A casa é minha, o pertencimento é meu, eu comprei, quem é o pai aqui? Vai lá e conquistar as meu, coisas agora. Então. É meu, tu não tem nada, enquanto eu estiver vivo, tu não tem nada. Quem é o pai aqui? Ele falava pra mim. O teu dizia. Teve um dia, a primeira vez que eu escutei isso aqui, ele falou, quem é o pai aqui? Eu falei, foda-se! Eu sempre fui assim, tá ligado, mano? Ele me deu-lhe um tapa na cara, que eu falei, não tem mais foda-se, então. É isso. O foda-se não veio mais, né? Não vem mais, mandei minha mãe tomar no cu também, ela me bateu, aí falei, não tem como mais Lá tomar. em casa o pai perguntava, quem é o pai aqui? Eu dizia, é a mãe. É isso que se resolvam, né? Entendeu? Minha mãe era brava, velho. Eu não tinha tinha figura paterna, né? Minha mãe me criou sozinha. Meu pai é um cara que ele não conseguiu... Claro, hoje em dia estudei terapia, e aí de novo a questão dos privilégios, né? Entender que o meu pai não conseguia dar conta dessa demanda de ser pai. Então, com 9 anos, eu digo que o Afonso, o pai dele, foi comprar cigarro, a minha mãe mandou meu pai, vai lá plantar o fumo, Augusto, some da minha vida. Some da minha vida, né? Some da minha vida. E aí a mãe me criou sozinha muito nessa ideia. E eu me lembro que uma vez eu cheguei pra ela, eu queria uma jaqueta e uns cadernos, assim. Eu falei, isso em 95, 96, eu acho. E aí ela disse, tá, vai ter tua jaqueta e teu caderno. E ela chegou, ela me deu R$100. E eu olhei pra ela e disse, não vai dar. Disse pra comprar ela. Olhou pra minha cara.
ela tinha uma veia que assim, sabe aquela veia da mãe da vila, assim? A veia da mãe da vila, ela pulsa, assim. E ela disse, faz dar. Pronto, eu não cheguei nem a queimar. E eu vou te dizer, deu pra comprar jaqueta, os cadernos, fazer um lanche. Tá entendendo? Entendeu? E deu. E aí ela. Um buquê de flor. Ainda mais tipo, ou menos. mano. Ainda cheguei com um chart pra ela que ela gostava. Viu? E é isso. É isso, teve um dia. Não é assim. Mãe, eu falo muito sobre a educação de trocar umas ideias nesse novo show agora do modo efetivo. Eu falo sobre trocar umas ideias com a mãe, tá ligado? Minha mãe sempre foi de trocar as ideias. Tem uma frase da minha mãe famosa que é: na dúvida, pergunta pra mãe que a mãe te ajuda, tá ligado? Minha mãe falava isso e achava bravo. A minha mãe, caralho, eu não acredito que o meu pensamento tava aqui agora. Ele fez assim, ó. Puf, que desgraça! Deu tua mãe te dizia. Não, deu teto azul, daqui a pouco eu vou lembrar. Não quer nem tentar. É um maconheiro, né? Isso é muito ruim, né, Bate? Cara, Direto acontece que a gente tá conversando do nada, eu olho pro Bate e falo, Bate, a gente tá falando do quê mesmo? Fala de ti, cara. Eu não tenho nada a ver com isso. Fala por ti, cara. Eu lembro de Meu tudo. Deus do céu, esqueci Não, que eu ia falar mas agora. é Tu desculpa fala, da né? idade agora. Tô brincando, Isso é tô uma brincando. coisa que também eu sinto. Esses dias eu falei isso no trabalho, eu fiquei doida com uma situação com as minhas jovens, que nem eu falo, e eu disse assim, eu fiquei pensando, cara, por isso que eu digo, o meu maior privilégio foi ser filha da minha mãe. Eu sou meio gastadeirinha, confesso. Até porque tem umas questões de consumo que a mulher é muito ensinada e eu percebo que... Mas a minha mãe me ensinou a me organizar. Então eu tenho um caderninho lá, que é dos meus ganhos com trabalho social, os meus ganhos com a comédia, meus ganhos com tarô. E aí eu sei todo mundo que me deve, todo mundo que me paga, quanto eu vou ter, quanto eu vou ganhar, como é que você vai fazer. E esses dias eu olhei para aquele caderno e falei, cara, é a minha mãe que me ensinou isso. E ela não necessariamente chegou para mim e me disse, Faz filha, assim. não, é questão do exemplo. É. Lembrei. Filho não é o que a gente manda. Aproveita. Vai. Lembrei. É por causa que era isso. Eu falei, cara, era muito diferente, porque a primeira vez que eu conto. A minha mãe teve um dia que eu cheguei pra ela e falei assim, caramba, mãe, os moleques aqui, eles já trabalham, tá tudo, ganha dinheiro lá, eles têm umas camisetas legal. Queria comprar uma camiseta dessa. Ela falou, quanto que é? Eu falei, acho que é R$70. Ela fez assim, ó. E aí nesse dia minha mãe pegou a conta de luz e ela me ensinou que a gente pagava luz. É isso. Ela falou, tá vendo? Ó, aperta o botão. Aí eu apertava o botão, acendeu. Certo? Ó, isso aqui custa isso. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, ó, é isso daqui, tá? Então, enquanto a gente não consegue pagar isso, você entende que não tem importância? E eu, nossa, olha que doideira. Não, a minha mãe trocava as ideias comigo. A minha mãe trocava as ideias, mas tinha um deboche. Por exemplo, se eu pedia pra ela uma camiseta de R$70, ela dizia assim, então tá. Então depois, quando tu sentir fome, tu come uma manga da camiseta. A luz, que tu gosta de ficar assistindo Chaves, tu pega a gola da camiseta e apresenta pra CE. Entendeu? A minha mãe era quase a mesma coisa, mas na base do deboche. Mas é isso, e é ensinar esse valor das coisas. E aí entra aquilo que eu tava falando do Mujica, né? O Mujica fala que a gente criou uma geração de consumidores. E é uma pena. Porque as pessoas acham que o status é poder comprar uma cerveja melhorzinha, mas esquecem da experiência de poder compartilhar uma cerveja com os seus amigos. Onde eu trabalhava antes, um dia, era um trabalho que eu era educadora do pessoal da aprendizagem. Então, eles estudavam ali com a gente ensinava as coisas para eles irem para o mercado de trabalho. E aí, eles eram contratados por grandes redes e tal. E aí, um dia, um chegou muito triste, mas muito chateado, que ele disse assim, Sora, agora que a gente recebeu o primeiro salário, eu achei que a gente ia poder comer um lanche, um X, alguma coisa que eles comiam ali na vila deles, na esquina, e a galera não quer, o pessoal quer todo mundo comer no shopping, não sei. Mas a gente não vai comer no shopping, sei. O que aconteceu que agora a gente não pode? Ou seja, a gente está dando mais valor pro preço, pro status, do que para as experiências das coisas. Isso é muito triste. Isso tira poder das pessoas. Isso, eu acho uma das piores tristezas que tem. A gente não tá conseguindo mais compartilhar. Tem uma vez eu tinha um amigo meu, que na época era um coroa de 40 e poucos anos. Aí, quando eu tinha 20 e pouco, 40 e pouco, era coroa. Ele tinha viajado por não sei quantos países, nós estávamos acampando em Santa Catarina. E ele falando de Paris, não sei o que ele falou, disse, Paris é tipo da cidade que não tem como ser triste lá. Ele disse, pior que foi a cidade onde eu tive mais chance de me matar, foi em Paris. Eu passei fome, passei trabalho.
E essas cidades grandes que te oferecem muita coisa, quando tu não tem dinheiro, tu te sente mais pobre ainda, porque tu deixa de fazer muitas coisas. Tu vai para uma cidade pequena que tem um cinema e um restaurante, só vai deixar de ir a um cinema e a um restaurante. Agora, tu vai a São Paulo, por exemplo, tu vai deixar de ver 150 shows numa semana, tu vai passar de 130 filmes, 200 e poucas peças de teatro, vai deixar de ir a não sei quantas festas por falta de grana. Então, tu te sente muito mais pobre pelas coisas que tu não consegue fazer, não pelas que tu faz, pelas que tu não consegue. Aí tu tem que escolher um show na semana. Se tu tá nessa cidade, tu escolhe um show e tu vai a todos os shows da semana. É como a gente se sente quando prende um traficante, entendeu, nego? Que aí você não consegue comprar uma maconha. Eu acho que o pior de se sentir mais pobre é se sentir com menos valor. É uma sensação. E é a mesma sensação que o Instagram pode te dar, por exemplo. Porque parece que tá todo mundo se divertindo, tá todo mundo transando muito, tá todo mundo... Mas, gente, o que tá acontecendo? Que o máximo é muito Prozac que botaram no fundo. É que a rede social, ela foi criada já com a intenção de ter só um lado bom. Claro que, né... Acontece muita coisa ali, a gente vê muita coisa compartilhada ali, mas quem tá ali pelo bem da rede social quer mostrar só o lado bom. Mas, Bart, na realidade as pessoas criaram uma espécie de avatar para frequentar a rede, né? Elas mostram só um lado que elas querem mostrar, nunca são autênticas de verdade. Pô, dificilmente o cara vai botar uma foto dele na praia um dia de chuva, que ele tá todo mal lá, com frio, não sei o que, ele vai botar um dia de solzão, tomando seu uísque, seu espumante na beira da piscina e tal. As pessoas querem ser felizes e querem que as outras vejam que elas são felizes. Esse é o objetivo da rede social. Por isso que eu não frequento muito rede social, né? Eu sou meio avesso. Frequento o necessário para não ser um homem das cavernas, mas eu acho que estão trocando a vida real pela vida virtual muito rapidamente. Eu vejo que esse convívio de barco... Cara, na Espanha, por exemplo, as pessoas vivem nas barras de bar conversando, sempre tem tempo, uma meia hora para trocar uma ideia com um amigo. Tu encontra ele a hora do dia que for. Aqui no Brasil é a cultura do recado. Não, a gente se fala, não sei o quê, ou trocamos um WhatsApp, trocamos... O país que mais usa o WhatsApp no mundo, né? É o país que mais consome o WhatsApp no mundo é o Brasil. Sabia que no Brasil tem mais aparelho de celular do que habitante. Mas por quê? Surreal, isso reflete a falta de cultura também. E essa falta de convivência real torna as pessoas consumistas, porque na internet eles vendem tudo, eles vendem teus dados, vendem tudo que eles quiserem, eles vendem para ti. E é onde a gente tá, no YouTube, na internet. Sendo consumido. Esse negócio do consumismo é foda. Inclusive, o Porto Alegre Comedy Club tá entregando comida agora. De graça! É só pedir no iFood. Não, de graça tu liga pra Mezanino Produções que eles fazem uns trabalhos de graça. No Porto Alegre Comedy Club vocês têm que nos ajudar, entendeu? Lá na Mezanino Produções tem o Zé Vitor, tem o Beretta, e eles adoram fazer um trabalho gratuito. O Zé eu entrego ele de graça, se vocês quiserem. Beijo, é isso, Zé. Galera. Obrigado pela presença de vocês. Valeu. Um papo bom, você é louco, da hora. Eu tive que cortar, porque senão a gente vai muito longe aqui. Puxa, foi da hora. Na próxima vinda do Thiago, eu chamo a mesma Só pra equipe. não parecer, rapidinho, não parecer que eu sou contra a internet. Isso aqui é uma coisa muito boa da internet. Esse tipo de coisa, mas tem muita coisa ruim. Cara, eu vou sempre pelo lado de quem é do bem e tá pelo bem, tem sempre coisa boa pra gente compartilhar e tá consumindo. Mas, como tudo, né? Sim. Tem os comediantes ruins, tem... Enfim. Não, olha pra mim. A gente tá falando dos seres humanos, cara. E os seres humanos são uns bichinhos complicados de entender, Os né? caras inventam um carro pra transportar pessoal, porque eles estão transportando bomba nos carros. É isso. O avião, para ser mais rápido, eles estão usando mísseis. É o ser humano. O Pix, o Pix, os malucos estão fazendo treta com o Pix agora que veio pra... E é super prático, vamos combinar. Pra nos ajudar, né? Inclusive, mas é isso. Bom, vamos terminar? Porque senão a gente vai longe, né? Então, vamos terminar. Finalmente o Thiago conseguiu comer o X dele. Sim. Cara, a gente... tá, ó... eu nem sei quando que esse episódio vai ao ar, né? Então... Acessa lá portoalegrecomedyclub.com.br, fica sabendo da agenda. A gente vai parar dia 18 de dezembro, dia 13 de janeiro a gente tá de volta com segunda chance. Vamos ser isso aí. Férias. Tá bom?
Chorando. Quando é que tu vai morar na Espanha mesmo? Ano que vem. Ah, pois não é. vou morar, só vou trabalhar tá 6 bem meses pobrinho. lá, 6 meses aqui. Bem pobrinho com o teu colete de George McFly aí, né? Coletinho do irmão mais velho, comprei um número maior que o meu. Olha a choradeira. Os que choram são os que mais tem. O McFly, vocês não chorando, sabem. ele tá chorando ele disse. Não, ele me chamou de rico, cara. Vocês viram, né? Não tem nada de rico. Vocês lembram do McFly? Vocês não têm referência, né? Tu sabe quem é o George McFly, né? Estamos aqui com Afonso Padilha e Rafael Portugal. Foi um grande prazer, senhoras e senhores. Curte, compartilha e tamo junto.